Fala pessoal, tudo bem com vocês? Flamengo campeão carioca com recorde de audiência na televisão. Diretoria solta frase enigmática no final. Afinal, Jorge Jesus fica ou não no Flamengo? E o Fluminense, que mais uma vez foi esforçado e merece seu reconhecimento. Foi uma final com muito assunto para falar. Senta aí, Cláudia. Fica confortável, inscreva-se no canal, segue o vídeo. Retornando de quase 3 meses parado, o novo normal parece muito com o antigo normal. O Flamengo conquistou mais um título, o 36º Carioca. Gol chorado no final com o Vitinho, 1-0 no Maracanã, selando a vitória do time rubro-negro e a conquista do título, com 2 vitórias em 2 jogos da final. 2-1 no primeiro jogo e 1-0 agora, título indiscutível, com o Fluminense muito esforçado, há de se reconhecer, merecedor de aplausos por dificultar a final, e com o Flamengo sem apresentar ainda o seu melhor futebol, mas o suficiente para conquistar o título com tranquilidade. Um campeonato carioca que teve um retorno tumultuado, brigas por direito de transmissão, há de se lembrar, por datas de jogo, entre os clubes com uma final digna e vencida no campo no final. Título merecido do Flamengo, foi o melhor, sem precisar ser o seu melhor. O jogo ele foi transmitido pela SBT, com a narração do Theo José, que foi cedido por empréstimo pela Fox. Os comentários foram de Carlos Alberto e a Tirson. O jogo passando na TV aberta, eu acho que é muito mais democrático. Consegue levar o jogo a todos os torcedores, independente da sua renda. A TV está em todos os lugares, e mesmo quem não tem acesso a uma, consegue o acesso facilmente, caso queira. Tá? A medida provisória 984 vai ter um enorme efeito no futuro das transmissões, mas no momento o streaming, que foi a tentativa inicial do Flamengo, se provou uma opção válida, mas tem que ficar ali, é uma opção. Ainda não dá para ser o principal meio de transmissão. Tá? A TV aberta ainda é uma realidade do brasileiro, é onde eles conseguem ter acesso aos jogos, tá? Porque eles não têm o acesso a uma internet de qualidade, ou mesmo a banda larga fixa na residência, usando o pacote de dados 3G, complica ainda mais para quem tem menos, tá? Ou seja, a TV aberta ainda tem essa penetração muito grande, que é necessária para um grande jogo, para um grande campeonato e para se tornar um grande produto, tá? Falando de audiência na TV aberta, o SBT ele teve números do Ibope que não tinha desde 2015, tá? Foi a maior média no horário desde 2015 e no Rio de Janeiro superou a novela da Globo em diversos momentos. Chegou a um pico de 34 pontos. Muita gente assistindo. Podemos dizer que a transmissão foi um sucesso para todos os envolvidos, clubes, SBT e patrocinadores. Especialistas dizem que o Flamengo pode ter um faturamento em torno de 4 a 5 milhões, o que é muito mais do que ele conseguiu no jogo anterior. Falando de futebol agora, o Fluminense de novo foi valente, como eu disse anteriormente. Se esforçou, correu muito, marcou muito. E já o Flamengo foi estranho novamente, ainda não foi o seu melhor, tá? Foi o melhor dos 3 jogos contra o Fluminense, mas o time ainda estava um pouco apático em campo, sem criatividade, bem diferente daquele Flamengo de 2019 e do comecinho aí de 2020, antes da parada. Para mim, 2 coisas estão pesando. A primeira, o retorno depois de 3 meses é diferente de um período de férias, né? O time ainda está se entrosando, o time está se achando. Foi apenas o 5º jogo do Flamengo e 3 deles foram decisões, sem tempo para ganhar ritmo de jogo. O segundo ponto é todo o clima ao redor do retorno do Carioca e da questão da saída ou não do Jorge Jesus. Querendo ou não, isso interfere. Mesmo que os jogadores digam que está tudo bem, é natural do ser humano, em um clima de incertezas, não ter o seu melhor rendimento. Junta-se a isso a questão física, de entrosamento, acredito que explique muito a performance, ou a falta de performance do Flamengo, que, repito, continua muito forte, mesmo longe do seu melhor rendimento. Conquistou o título ganhando os 2 jogos da final, isso diz muito. O segundo jogo ganhou sem sustos, dominando completamente o Fluminense. Aí vem o outro lado, o Fluminense, né, que também retorna da parada, treinou menos que o Flamengo, com um time inferior no papel, pelo menos, apostou em uma tática corretamente defensiva,
de ficar fechado, apostar em uma bola para ganhar o jogo, e foi digno dentro da proposta. Executou muito bem, mas na minha opinião, dos 3 jogos contra o Flamengo, o segundo jogo dessa final foi extremamente defensivo, excessivamente defensivo, abdicando do ataque em um jogo onde ele precisaria ganhar. Faltou ambição para ser campeão. Tá? Vou citar aí o Jorge Jesus no final da Copa Rio, parece que entrou para perder de pouco. Tá? Impressão que eu não tive no primeiro jogo da final, onde o Fluminense foi mais corajoso, se defendeu sim, mas também atacou. Criou oportunidades e ontem o Diego Alves foi um mero espectador dentro do campo, não se sujou. Tá? Ninguém esperava um Fluminense abrindo, partindo para o ataque, mas acredito que a tática deveria ser a mesma do primeiro jogo da final. Se defender primeiro, mas atacar quando der. Hoje não deu, não atacou e pagou pela falta de ambição com o título. Repito, ninguém esperava um Fluminense atacando. Até porque se fizesse isso, acredito que perderia por um placar maior. Mas abdicar totalmente do ataque não combina com o clube, com a história e a tradição do Fluminense. Essa é a pequenar. O clube e a torcida mereciam mais. Tá? Temos também a questão da arbitragem, onde não teve nenhum erro grave, um gol mal marcado, um pênalti anulado, mas o árbitro se perdeu diversas vezes no jogo, tá? Principalmente nas faltas, foram muitas, mais de 50, e sem a devida punição. Faltou pulso, por muitas vezes o jogo ficou excessivamente pegado, ainda que não tenha sido violento na maior parte do tempo. O primeiro tempo do Flamengo, né, tentando atacar, parando na barreira do Fluminense, que parecia intransponível, mas aí veio o segundo tempo. E os times que estão só começando a temporada, começaram a cansar, e aí o Odair olha para o banco, e quais as opções? Felipe Cardoso, Ganso, Caio Paulista, bons jogadores, mas não passam disso. E o Jorge Jesus olha para o lado e, chama o Michael, Ele entra, acelera o jogo, teve o Vitinho, o Diego, e a qualidade não cai. O time continua jogando no mesmo ritmo, até um pouco melhor. Tá? Se impunha ainda mais do meio do segundo tempo em diante. Ficou bem difícil para o Fluminense ali. Diferente da final da Copa Rio e do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, o Gerson fez um grande jogo. Foi o seu melhor jogo dos 3, organizou o meio campo. Everton Ribeiro e Arrascaeta continuam sumidos, ninguém sabe onde estão. Bruno Henrique foi 10 centavinhos ali melhor, mas ainda está longe do potencial. Tá? O Pedro se esforçou, mas ficou preso ali no meio da zaga do Fluminense, que marcou muito bem. Ele arriscou 1 ou 2 chutes com perigo, mas não deu, fez o que pôde. Já do lado do Fluminense, dentro da estratégia da equipe, o Dodi e o Hudson foram muito bem. Assim como o Iago Felipe, fecharam bem o meio-campo para evitar que o Flamengo atacasse. Anularam muito bem Everton Ribeiro e Arrascaeta principalmente. A torcida do Fluminense reclama mais uma vez do Egídio nesse jogo, que espirrou uma bola na defesa, que originou o lance do gol. Não acho que teve culpa. Ele espirrou a bola, caiu no pé do Vitinho. Contra um Fluminense já cansado essa hora, o Vitinho teve a liberdade para avançar e arriscou o chute, que desviou e acabou matando o Muriel. O Vitinho mais uma vez decisivo, fazendo um gol importante, e as redes sociais estão cheias de torcedores do Flamengo dizendo: nunca critiquei. Esse time do Flamengo, que desde o ano passado não cansa de ganhar título, já são 5, Libertadores, Brasileiro, Recopa, Supercopa e agora o Carioca. 5, que já é um número maior que o de derrotas desse time, 4 no total, nenhuma delas no Maracanã. Terminado o campeonato agora, todo mundo esperava que Jorge Jesus falaria sobre o assunto que está atormentando os flamenguistas nas últimas semanas. Sai ou fica do Flamengo? A resposta é: não temos resposta até agora. A entrevista ali no final do jogo foi institucional, meramente, pela Flá TV, e não se tocou no assunto. Agora o Flamengo vai ter quase uma semana de folga para a comissão técnica e jogadores, e ainda falta um mês para o início do Brasileiro. Tá? Vamos esperar essa semana para ver o que vai se falar do assunto. Esperamos que o técnico se defina, que não arraste essa conversa até o Brasileiro, que vai atrapalhar a preparação do time. O Jorge Jesus, ele é um grande técnico, vitorioso no Brasil, mas o Flamengo é maior e não pode ficar refém das suas escolhas ou da falta delas.
precisa pressionar o técnico para que uma decisão seja tomada. Até para ter tempo para se planejar caso ele saia. No final do jogo ainda, em entrevista à Flá TV, o Marcos Braz disse: tudo vai dar certo. Que alguns flamenguistas entenderam que vai fechar. Mas em seguida ele fala: tenha uma noite tranquila, vida que segue. Esse vida que segue foi interpretado vida que segue, com ou sem o Jorge. A questão é que em definição continua, tá? Ninguém sabe o que passa na cabeça do técnico e provavelmente essa novela vai continuar por mais alguns dias. E você, o que acha? Jesus vai ou fica? Deixa aí a sua opinião, comenta. Flamengo, campeão carioca de 2020. Parabéns pelo seu título, parabéns ao Fluminense por valorizar essa disputa. E você que está assistindo, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo e até a próxima. Um grande abraço.